Ok, estamos aqui iniciando. Eu gostaria de dar boas-vindas, boa noite a todas e a todos. Estamos muito felizes e com muita satisfação que damos início nosso segundo dia, o segundo encontro do terceiro seminário da licenciatura em computação da UFJF, dando continuidade ao nosso tema central, que é educação digital em expansão, inovação, formação docente e inteligência artificial. Ontem tivemos uma abertura inspiradora com a professora Adriana Rocha Bruno, que nos convidou a refletir sobre o papel docente em tempos de IA, com sensibilidade, criticismo e propósito. Lembrando que a palestra está publicada no canal do YouTube do nosso curso, da Licomp. O link e o endereço do nosso canal está no chat, então vocês podem acessar, se inscrever no nosso canal e assistir a palestra de ontem, não só de ontem, como todas as palestras dos outros 2 seminários que a licenciatura em computação fez no ano 2022 e 2024. Então, estão disponibilizados lá os vídeos gravados para que vocês possam assistir. Hoje seguimos com 2 importantes momentos que ampliam nossa perspectiva sobre educação digital em contextos diversos e desafiadores. Nossa primeira palestra da noite trará uma experiência internacional sobre inclusão digital em Angola, abordando as políticas públicas e os processos de formação docente nesse contexto. Na sequência, vamos ter uma fala dedicada à formação de professores para o uso de tecnologias assistivas, com foco em estratégias e ferramentas que tornam o ensino mais acessível e inclusivo. Essas temáticas, elas dialogam diretamente com os compromissos do nosso curso, da Licomp, e com a necessidade de pensar a tecnologia como meio de garantir equidade, acesso e qualidade na educação. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês, alunos, professores, tutores, egressos e convidados. E reforçamos que este é um espaço de formação coletiva, construído com diálogo, escuta e participação. Desejo a todos nós, uma excelente noite de aprendizados e reflexões. Vamos juntos. Eu tenho alguns recadinhos antes de apresentar o professor Domingos e a primeira palestra. Primeiro, então, que a lista de presença vai ser disponibilizada no chat após o início da segunda palestra da noite, então vocês fiquem bem tranquilos que nós vamos estar aí divulgando a lista de presença para que vocês possam, então, acessar e incluir lá nome e e-mail para que a gente possa contabilizar a presença e depois para fazer a certificação. Segundo, que durante a fala dos professores, caso o professor queira dar espaço durante sua fala, por favor, ergam a mão e o professor vai dar ou não. Ou então, deixamos para fazer os nossos questionamentos e as nossas trocas, né, no final da fala do professor, tá? Então, o professor Domingos pode optar e escolher o que ele achar melhor, certo? Então, a partir desses 2 recadinhos, então, vamos para a nossa primeira palestra hoje com o professor Domingos. Então, professor Domingos, seja bem-vindo. Eu vou ler aqui um pequeno currículo que eu tenho do senhor aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o senhor e depois, por favor, pode fazer a sua complementação, porque nós estamos curiosos em saber sobre a formação docente aí de Angola, mas também um pouco mais sobre a sua trajetória, ok? Então, vamos lá. Professor Domingos de Jesus Naglelo é natural do município de Matala, província de Huila, e atualmente reside em Undiva, na província de Cunene, República de Angola. Me perdoe se eu não pronunciei algum nome corretamente. Com trajetória na área da educação, atuou como professor do ensino primário e secundário entre os anos de 2009 e 2018, né? Atualmente exerce a função de técnico do Departamento de Educação e Ensino do Gabinete Provincial de Educação no Cunene, sendo responsável pela área de ensino, atuando como ponto focal do PAT 2. Depois, por favor, o professor pode explicar o que é o PAT 2.
Ele é mestrando nosso, aqui da UFJF. Ele é mestrando em Gestão e Avaliação da Educação Básica pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação do CAED, da UFJF aqui no Brasil, onde também se especializou em avaliação educacional em larga escala em 2022. Tá? É mestre em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação pela Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha. Sua produção acadêmica inclui publicação de artigos científicos e livros como A Eficácia ou a Ineficácia das Práticas Educativas na Motivação dos Alunos do 12º ano nas aulas de Biologia, isso foi em 2025, agora, publicado pelas Novas Edições Acadêmicas na Espanha, e Além do Diploma, Estudar Vaidade ou Necessidade, 2019, publicado pela Editora Azul em Luanda. Professor Domingos, ele vai hoje à noite falar um pouco sobre a inclusão digital em Angola, políticas públicas e formação docente. Professor Domingos, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu aceite, né? É um prazer estar com você e trabalhar com você também no nosso projeto na Unicomp. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigado, professora Liamara. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer aqui estar para partilharmos algumas ideias, né, alguma experiência, neste caso na perspectiva internacional, né, neste caso uma realidade de Angola e outra, neste caso, do Brasil. Então, neste terceiro seminário do curso de licenciatura em computação, que é coordenado pela professora Liamara Scortegna. Espero ter dito bem o nome. Bem, hoje, ou seja, o desafio que temos é de falarmos um pouquinho sobre inclusão digital em Angola. Vamos ver um pouquinho sobre as políticas públicas existentes em Angola e os processos de formação de professor. Espero que me estejam a perceber, o meu sotaque é especial, né? Espero que não haja algum problema de percepção. Estamos juntos? Professor Domingos, fique à vontade, pode dar ordem aí que o professor Rony de lá vai fazendo a passagem dos slides, ok? Certo, está bem, está bem. Fique à vontade. Bom, muito bem, muito bem. Bem, como estávamos a dizer, acredito que podemos avançar. Temos o tema. Bem, se calhar há algum acréscimo, né? Aquilo que a professora Liamara já disse bem. Domingos de Jesus Galelo, técnico do Departamento de Educação e Ensino na província do Cunene. Sou professor afeto ao Ministério da Educação desde 2009. Estou há sensivelmente uns 15 anos na profissão. Entrei por meio de concurso público e temos estado a trabalhar em trabalhos de campo e em processos de formação de professores. Bem, a sigla PAT significa Projeto de Aprendizagem da Rapariga, projeto de aprendizagem para todos e empoderamento das raparigas. É um projeto que é financiado pelo Ministério, ou seja, que é executado pelo o Ministério da Educação da República de Angola, que tem o financiamento do Banco Mundial. Então, eu sou o técnico que responde lá na província. Bem, este é o meu lugar, assim, de forma muito rápida. Acredito que podemos avançar e nós vamos apresentar aqui o contexto da Angola. Angola é um país situado no continente africano, está no sul da África e faz fronteira com a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Zâmbia e a República da Namíbia. Tem uma extensão de 1.846.700 km².
Segundo a projeção do INE, o INE é o Instituto Nacional de Estatística, que para o Brasil equivale ao IGB, que é o Instituto de Geografia e Estatística, acho que é isso, né? Nós temos o INE, então, que é responsável, é um instituto que é responsável pelo censo. Então, do ponto de vista administrativo, Angola tem 21 províncias, as 3 foram inseridas recentemente, não é? Antes eram 18 e agora estamos com 21 províncias, e temos 326 municípios e 378 comunas. A capital de Angola é a província de Luanda. Acredito que podem ali ver um pouquinho na parte superior esquerda do mapa, está entre Bengo, a província do Kwanza Norte e de Colo e Bengo. Então ali está a capital de Angola, um país que alcançou a independência em 1975, depois de aproximadamente uns 500 anos de colonização, subjugo colonial, né, português, e depois da independência houve um momento de conflito armado que durou cerca de 27 anos, e isso é que acabou por atrasar um pouquinho o país. Entretanto, ou por felicidade, em 2004, então, alcançamos a paz e entramos no processo de reconciliação, de reencontro das famílias, do calar das armas e assim também uma oportunidade, então, para começarmos a reconstruir e a trabalhar para o desenvolvimento do país. Esta é a contextualização de Angola do ponto de vista histórico. Acredito que estamos engajados. Aliás, a paz foi no dia, é só aqui para darmos aqui um reparo, no dia 4 de abril de 2002, né? Esse é que começamos, então, a vivenciar esse momento de paz. E Angola, então, assim, abre-se para o mundo com a atração de investidores estrangeiros para Angola e acontece então a reconstrução de estradas, de pontes e da ampliação de cidades por conta deste momento. Acredito que podemos avançar. Bem, nós vamos, antes de começarmos a falar, nós temos que apresentar alguns indicadores daquilo que se refere à expansão digital em Angola, né? É importante que tenhamos o ponto de partida para sabermos onde nós estamos. Bem, os dados do INE, esse é um relatório que está publicado na página do INE, do Instituto Nacional de Estatística, aponta que em Angola, do ponto de vista assim geral, os que têm acesso à internet, a população de 15 ou mais anos, é de 20,6%. Isso podemos interpretar de que a cada 100 angolanos, assim, no geral, então, 21 angolanos é que têm acesso à internet, isso em função daquilo que são os dados do censo. E a área urbana está em vantagem, que podemos observar que está com 33 aproximadamente, enquanto que a zona rural temos um acesso de 2,2%. Bem, a cada 100 angolanos que vivem em áreas rurais, a cada 100, então, a probabilidade de encontrarmos pessoas com acesso à internet é 2. Estou dado. E se der também para podermos olhar naquilo na perspectiva do gênero, dá para perceber que 25,6% dos homens é que têm acesso. Para as mulheres, então, a realidade angolana está em 16%. Nós podemos avançar para... E aqui este dado, ele dá mais um detalhe, né? Em termos ainda de acesso já em função da faixa etária, se pudermos aqui reparar,
Entendemos que dos 15 aos 24 anos, esta é a percentagem, e o pico do acesso está entre os 25 e 35 anos de idade. E o gráfico vai decaindo, não é? Ou seja, à medida que a idade avança, então as pessoas têm menos acesso a esse tipo de serviços de internet, e a internet é fundamental por garantir a questão de conexão, né? A pessoa que tem acesso a um equipamento, a um computador, a um telemóvel, então só consegue acessar a um conjunto de serviços, de dados ou de informações através da própria internet. Então, sem ela, esta conexão não é realizada, não pode acontecer. Bem, vamos avançar agora para um outro gráfico que apresenta as províncias, uma realidade já por província em termos de acesso. Se repararmos bem, o INE diz que a província de Luanda, aqui onde eu estou, então o acesso é de aproximadamente 50% da população, e a província do Bié fica então em 3,4% da população que tem acesso à internet. Bem, este é o ponto de situação, né, em termos de acesso à internet da população angolana, né, só para vermos da importância do tema, que é a questão da inclusão. E eu, assim que recebi o tema, eu disse, acho que temos que falar sobre a inclusão, porque não basta que tenhamos infraestrutura, por exemplo, aquelas antenas das empresas de comunicação, e as pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço. Então, aqui não há inclusão, né? Há uma exclusão. Poucas pessoas é que têm acesso a esse tipo de serviços. Então, vamos avançar. E, então, nós temos que olhar para aquilo que são as políticas públicas em Angola, né, que existem para garantir, então, esta inclusão. Se olharmos para os indicadores, dá para perceber que a taxa de exclusão é muito elevada. Bem, nós temos um documento reitor da governação que chamamos de Plano de Desenvolvimento Nacional. Este documento resulta do governo eleito e é parte daquilo que tem sido a proposta de governação, a agenda de governação. Então, assim que o governo é eleito, o nosso país realiza eleições regulares. Realizamos as últimas em 2022, então realizaremos outras em 2027. Então, após a composição do governo, é que se elabora esse plano que vai, então, direcionar as ações do governo. E assim que estivemos a ler esse documento, nós encontramos que também é preocupação do governo angolano de garantir a inclusão digital. E neste plano está aquilo que se chama de política de comunicação e aceleração digital. E um dos objetivos é de aumentar a infraestrutura, a conectividade e a inclusão digital, porque o governo entende que o desenvolvimento da infraestrutura de rede é um passo necessário para a digitalização de serviços e expansão da utilização dos serviços de comunicação eletrônica, com vista a expandir a cobertura nacional e assegurar a inclusão digital da maioria da população, em particular, não é, rumo ao acesso universal. Bem, naquela realidade de 20%, é um grande desafio para conseguirmos, então, esse acesso universal da população. Nós temos também aqui em Angola o decreto presidencial número 181 de 2022, de 22 de julho, que também aprova aquilo que é chamado de roteiro para a agenda de transição digital da administração pública, né, da governança. Então, a ideia é de tornar os serviços públicos mais acessíveis, mais através, ou seja, recorrendo as tecnologias de informação e comunicação. Então, esta agenda olha para o país desde o ano de 2001, né, que se aprova um documento importante que já olhava para a necessidade da
inovação nas instituições do Estado, e em 2006, então, é que começa a haver os serviços para a população por meio digital, né, neste caso, por meio de portais. E este documento vem, então, para dar este reforço. Então, nós podemos avançar e vamos entender que este documento, este plano de desenvolvimento, traçou as metas específicas para a materialização da inclusão digital em Angola. A ideia é de atingirmos os 100% em 2050. E se nós aqui repararmos bem, os dados estão aqui bem claros. Reparem que em 2022 a cobertura de rede 3G era de 76%. Mas eu ainda entendo que a cobertura é questão de instalação de equipamentos e não de acesso. E depois de 5G, a ideia é de também, ou seja, a meta é de trabalharmos em conjunto para podermos atingir, então, os 50% até em 2050. Avancemos para outro slide. Bem, e existem algumas iniciativas locais que também visa implementar a inclusão digital nas escolas. Aqui temos o projeto Meu Camba. Esse é um projeto que é da iniciativa do governo de Angola, que começou em 2014. Então, a ideia é de garantir o acesso à internet e outros tipos de serviços às escolas, ou seja, aos alunos das escolas do ensino não universitário. Só se calhar, para podermos esclarecer aqui aos nossos amigos brasileiros que em Angola o sistema de ensino tem 4 níveis, né? Nós temos a educação pré-escolar, o ensino primário, o ensino secundário e temos o ensino superior. O Ministério da Educação, do qual eu faço parte, é que tutela da educação pré-escolar ao ensino secundário, ou seja, ao ensino médio, que para o Brasil equivale à educação básica, enquanto o ensino superior é tutelado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aqui também para reforçar, há um termo aqui que se calhar para os colegas, para os amigos brasileiros, não, se calhar é um termo que eles conhecido, meu camba. O termo camba significa meu amigo. Esse termo camba é do Quimbundo, é uma língua africana, né, aqui da essa região de Luanda, do Bengo, de Malange, essencialmente, que Camba é amigo, né? Então, é um projeto Escola Meu Amigo. E temos aqui outros projetos também. Então, nós avancemos. E, respectivamente, a questão da formação de professores, nós temos uma lei de bases do Sistema de Educação e Ensino, a nossa LDB, que é a lei 17/16, então, que regula todo o sistema de educação e ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino superior. Então, este documento concebe o subsistema de formação de professores como um conjunto integrado e diversificado de órgãos, instituições, disposições e recursos vocacionados à preparação e habilitação de professores e demais agentes de educação para todos os subsistemas de ensino. Então, é uma estrutura responsável na preparação dos professores para a educação pré-escolar, para o ensino primário, para o secundário e até para o superior. E ela é subdividida em ensino secundário pedagógico e ensino superior. Aqui acho que podemos avançar para o slide que se segue. O ensino secundário, então, prepara os professores, assim como já me referi, do pré-escolar ao ensino médio. E nós temos aqui essa imagem, o Magistério Mútuo e Aquevela, é uma instituição de formação de professores da educação
básica em Angola e uma referência que em Angola, e essa instituição está aqui em Luanda, ao lado quase do Instituto de Formação de Quadros. Acredito que não conhecem, mas é só para dar ênfase, não é? E depois nós temos o ensino superior, que forma, então, professores com várias especialidades, e essa é a imagem do Instituto Superior de Ciência e da Educação da UILA. É uma referência que formou muitos quadros angolanos e alguns hoje têm responsabilidades enormes no governo, alguns até já chegaram a secretário de Estado, a ministros, enfim, é uma instituição de referência. Entretanto, está no sul da Angola, um pouco próximo da província onde eu trabalho e moro. O ensino superior vai formar aqueles professores que, por exemplo, para disciplinas, né, para componente curricular de geografia, de história, de matemática, enfim, mas de nível superior e que depois eles podem progredir para pós-graduação. Podemos avançar um pouquinho antes. Bem, no mesmo, ainda na senda da formação de professores, o Plano de Desenvolvimento Nacional, que entrou em vigor em 2023, também tem um programa que tem o nome de Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino. Um dos objetivos desse programa é também aumentar a literacia digital dos professores, oferecendo cursos de curta duração que lhes permitam desenvolver competências na utilização de tecnologias e plataformas digitais. Então, em termos de políticas públicas, estamos alinhados. Agora é aquela questão da materialização, né? De chegar, que a política chega ao burocrata de nível de rua, ao professor, aquele que executa, que se beneficia. Esse que tem sido o desafio. Vamos avançar. E nós aqui temos uma instituição do Ministério da Educação que é responsável por processos de formação continuada, que é o Instituto Nacional de Formação de Quadros. Então, todas as formações que são direcionadas para professores, essa instituição é que se encarrega. Às vezes, os professores saem das províncias para a capital, neste caso para a capacitação. Às vezes os técnicos saem do instituto e vão para as províncias, então, para capacitar os professores. E, por curioso que seja, eu estava ainda ontem e hoje a ver na página do instituto para ver se houve um tipo de formação que esteja ligada a esse tema que estamos aqui hoje a discutir. Infelizmente não consegui achar, né? Ou seja, dá para entender que, apesar de termos os documentos reitores que visam, ou seja, que têm essa intenção de capacitar os professores em tecnologia ou então em literacia digital, literacia digital, eu acredito, para o contexto brasileiro, acredito que é letramento. Ontem acompanhei a brilhante apresentação da professora Adriana, né? E ela explicou isso da questão da alfabetização digital e do letramento, o que pude entender, o que nós aqui chamamos de literacia. Acredito que vai se enquadrar a questão do letramento digital. Então, o Instituto de Formação de Quadros, eu estive a buscar, não houve um evento específico que se enquadrasse nessa temática. Podemos avançar. E então, assim, nós lançamos alguns desafios que acreditamos que Angola tem para materializar a tão desejada inclusão digital, que inclusive está no Plano de Desenvolvimento Nacional.
Nós pensamos que é importante estruturar projetos e desenvolver ações com a participação, né, de vários atores sociais, desde os ministérios, os parceiros e instituições de ensino. Estamos a falar especificamente das universidades, e a UFJF está bem avançada. E este encontro que temos hoje é um exemplo disso. Acho que temos que beber desse exemplo do Brasil. E acreditamos que a professora Liamara pode também nos ajudar quanto a esta questão, né? Então, para podermos efetivar a inclusão digital em Angola, tendo em conta a equidade, neste caso, temos que olhar para as especificidades de cada região, não podendo apenas olhar para a realidade da capital. Temos que chegar até ao professor que está lá na escola distante, para que ele também tenha acesso a esse tipo de formação. É importante também que façamos o levantamento das necessidades de formação, neste caso dos professores, em matéria de alfabetização ou letramento, até acho que seria letramento digital. Temos também que conceber e elaborar políticas públicas de formação de professores na perspectiva da inclusão digital e coordenar e articular ações de capacitação de professores utilizando recursos tecnológicos disponíveis. O que é que eu quero aqui dizer? Nós queremos aqui dizer que essa formação pode ocorrer, os professores, quase que a maioria, ou todos, têm este aparelho, e este aparelho pode ser usado, então, como este meio, este recurso para a formação, acessando a diversos aplicativos. E ontem a professora Adriana trouxe aqui um rol de exemplos de vários aplicativos da inteligência artificial, então, que podem ajudar, é claro, com certa capacidade crítica, né, e de filtração, então, para que possamos ter o bom uso das ferramentas. Bem, em termos de apresentação, é isso que tínhamos, e nós agradecemos profundamente a todos que nos acompanharam, e estamos juntos agora aqui para ouvir as questões e, se calhar, as contribuições dos colegas. Muito obrigada, Domingos, pela sua apresentação. É muito bom conhecer um pouco mais da realidade. A gente vem conversando, né, Domingos, nas nossas reuniões lá no Projeto ETEIA, né? Estamos conhecendo um pouco mais da realidade com um questionário que a gente fez. Eu e o Gabriel estamos já analisando os dados, já estamos com algumas indicações, e logo, logo estaremos aí fazendo, né, os alunos da Licomp, os alunos do CAED e os outros meus alunos do mestrado e doutorado do outro programa, que é a Educação Matemática, de uma forma conjunta, né, trabalhando aí para reforçar a formação dos docentes em Angola e no Brasil. Então, assim, a gente fica muito feliz. E aí, conhecer um pouco mais da realidade de vocês, Domingos, é essencial para a minha pessoa enquanto coordenadora daquele projeto, né? Mas para que os nossos alunos também conheçam a realidade da formação dos professores em outros países, né? Para que depois possa aí fazer uma comparação ou até desenvolver pesquisas. Eu acho que nós podemos desenvolver muita coisa em conjunto. Mas obrigada pela sua fala. Agora já tem algumas perguntas e tem umas pessoas com a mão erguida. Então, eu vou dar a palavra a quem está com a mão erguida para começar um diálogo, tá? E aí depois, os que fizeram as perguntas escritas, se quiserem fazer a pergunta falando, também pode. Eu vou abrir aqui a fila, vamos ver. Eu estou, então, com o Claudinei. Por favor, Claudinei. Oi, boa noite, professor Domingos. Eu acredito que Boa noite. Boa noite. Eu acredito que por todos os problemas de guerras civis que vocês tiveram no contexto histórico de Angola, existe uma discrepância muito grande em questão de infraestrutura. Eu particularmente não conheço, mas eu vi você explicando que o grande desafio de vocês hoje é efetivar, né, o ensino, pode-se dizer assim. Uma questão que me gerou uma dúvida, você falou em Escola Amiga como um projeto de política pública de vocês.
esse projeto já busca uma inclusão digital, então, ou ele é um projeto mais de sociedade mesmo, né, de inclusão da sociedade, ou ele já inclui, já faz essa inclusão digital, e se faz, uma outra dúvida também, vocês hoje, pelo Ministério da Educação de vocês, né, pelo órgão responsável, vocês como professores, são indicados a utilizar mais letramento digital das crianças, ou já é trabalhado alguma coisa sobre o pensamento computacional? Não sei se eu Obrigado, falei muito obrigado. rápido. Percebi, percebi. Bem, posso responder agora? Pode, Domingos. E se caso você não entendeu alguma colocação do Claudinei, você pode pedir para ele repetir, ele vai falar mais devagar, tenho certeza. Bem, Claudinei, antes eu agradeço, né, pelas questões que nos coloca e relativamente às questões que são pertinentes, o projeto Meu Camba, que significa Escola Minha Amiga, neste caso, sim, é um projeto piloto do governo de Angola. O que faz? Usa, como é que eu posso explicar? Usa a distribuição de computadores para alunos do ensino não superior, alunos da 7ª classe, 8ª e da 9ª, assim como os alunos da 10ª. Bem, 7ª classe, 8ª, 9ª é o Fundamental 2. Acho que é mais ou menos isso, é o Fundamental 2. E também para os alunos do médio, então eles têm acesso aos computadores e aprendem a manejar, a utilizar esses computadores, se conectando à rede de internet, então, neste caso, para terem acesso à informação, com um professor que os orienta para que eles consigam, então, ter esse proveito esses meios. É um projeto piloto, não está em todas as escolas, está em poucas escolas do país e em algumas províncias. Eu acredito que o último dado que eu li de um artigo também de um angolano, acredito que estava ainda em 12 províncias das 21 que temos. Então, é um projeto que está a se implementar. Entendi. Sim. Agora, a segunda questão agradeceria que repetisse, por favor, a segunda Já que já questão. existe, né, já existindo já esse processo de inclusão digital, vocês como professores, vocês são incentivados a ensinar o letramento digital, né, que seria o mais básico possível, que eu acredito Sim. até que seja isso, ou vocês já são incentivados a introduzir o pensamento computacional nas escolas também? Bem, o que na verdade ainda existe inclusão como tal. Oh, eu vou me apegar no currículo, se calhar fica mais fácil. O currículo que temos prevê apenas a disciplina de informática no ensino a partir do médio. Neste caso, na 10ª classe do médio, então, onde temos a disciplina de informática. Entretanto, é um ensino que em muitas escolas é apenas de conteúdo. Uma breve introdução do que é a informática, da sua origem, como é que surge a questão do computador, neste caso de conceitos, redes de computador. E em muitas escolas, ou seja, para a maioria das escolas, não existe sequer um computador para professores, né? Para a maioria das escolas. Mas nós temos escolas, sim, que têm isso. Que são poucas, mas para a maioria, acho que a regra aqui da maioria é que deve reinar, porque não, se tivermos 10 milhões de estudantes e apenas 50 estudantes é que se beneficiam, então não estamos a falar. Então,
É mais ou menos isso. Agora, a questão de ensinar a computação a ser de forma mais avançada, eu acredito que acontece no superior. Nós temos em Angola cursos de ciência da computação na província da Huila, no Instituto Superior da Huila, neste caso da Universidade de Mandume. Temos o curso de ciência de computação, acredito, na província do Mochico, temos na província de Benguela e temos também aqui na província de Luanda. E temos também outras universidades ou então outros institutos que oferecem os cursos de informática ou de engenharia informática, mas só a nível do superior. Certo, agora para ensinar assim de forma tal no secundário, ou seja, na educação básica, ainda é algo que temos que avançar. Compreendido. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito Vamos... obrigado. Kellyton, o Kellyton aqui, o Kellyton escreveu que você acabou de responder a pergunta dele. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. O Alex está pedindo o seguinte: professor, como o uso das tecnologias digitais tem influenciado o processo de ensino-aprendizagem nas escolas angolanas, especialmente em regiões com menos acesso à infraestrutura? Muito obrigado. Quem? Alexandre? Alex. Alex. Muito obrigado, Alex. Bem, conforme os dados que podemos apresentar, na realidade, ou seja, para as escolas do meio rural, onde não há acesso, então, acho que não se fala disso assim, de forma sistematizada. Se calhar em conversas informais, neste caso do professor, se calhar para chamar a razão dos estudantes, para fazerem o uso se calhar, equilibrado das redes sociais, essa questão, né, o que postar, o que não postar, essas questões assim. Mas agora, assim, de forma... Agora, para os institutos técnicos que também existem esse curso de informática, e sim, se fala disso, e esses equipamentos são enriquecedores se utilizados de forma inteligente, né, com uma orientação, e se partirmos de um estudo que, na verdade, olha para a realidade social dos professores, enfim, então eles agregam, neste caso, mais valores, porque permitem, alargam, neste caso, as conexões, abrem as possibilidades de pesquisa. Podemos, do jeito que estamos aqui, essa também aqui é uma vantagem desses equipamentos. Estou aqui em Angola, aliás, abre aqui também o meu colega Andrade, também de Angola, está a assistir, e aqui nós estamos a acompanhar, e então essas são as vantagens desses equipamentos, se utilizados com propósitos definidos e de forma inteligente. Alex, não sei se respondi à questão que me colocou. Eu acho que sim. Deixa eu só fazer uma outra pergunta em cima dessa. Aqui no Brasil, é proibido o uso do aparelho telefone celular na sala de aula. Aí Sim. também é proibido, professor? Aqui não está regulamentado, não existe uma Não regulamentação. existe. Então, se o Sim, professor quiser usar, pode usar, o aluno pode levar para a sala? Pode usar, sim, mas depende muito, às vezes, do regulamento também da escola, se calhar, onde usar, depois, sim, mas regulamentação assim, estatal, não temos, sim. Tá E, certo. e dá para acompanhar aí no Brasil, há um debate aceso sobre isso, sim ou não, e por que essas coisas, mas aqui nós ainda não temos uma regulamentação e nem há uma discussão em nível do parlamento, ainda não. Tá certo. Obrigada. O Gabriel fez uma outra pergunta. O Gabriel fala o seguinte:
Considerando que o país está em processo de implantação de infraestrutura de redes e de promoção da inclusão digital, como Angola tem lidado com o uso ético da internet por parte da população? Existe algum tipo de controle ou fiscalização nesse sentido? Para os usuários que têm acesso à internet, há liberdade para acessar qualquer tipo de conteúdo ou há leis que regulam esse acesso? Bem, não vou responder assim de forma muito afirmativa, mas já vou dizer, as pesquisas que eu fiz, não encontrei uma regulamentação, neste caso, que proíbe ou que especifica, né, que conteúdos os cidadãos devem acessar. Esse tipo de restrição aqui não temos, pelo menos até onde eu li e as pesquisas que fiz, e aquilo que acompanho pelas rádios, na televisão e nas próprias redes sociais, não é? Que se publica, não temos essa recomendação. Mas a sociedade, sim, tem feito esse diálogo assim, de forma informal, por exemplo, questão das famílias, discutem-se às vezes, ensinem os meninos não, que tipo de conteúdos é que devem acessar, porque há conteúdos que podem acabar por prejudicá-los, ao invés de ajudá-los. Temos também, no caso, por exemplo, das igrejas, tem havido esse tipo de diálogo, que tipo de conteúdo, a questão do pecado, do santo, enfim, isso tudo. Agora, em termos de regulamentação, em termos de política pública ou então de ação estatal, não temos assim. Só existe aquela lei que aquele que publicar aquele tipo de conteúdo que ofenda a boa imagem, a honra de alguém, então o ofendido pode sim recorrer para processar essa pessoa então, e ser responsabilizada. Em caso de ofensas ou de difamação, de calúnia, enfim, essa questão toda, mas não estamos assim, mais ou menos. Obrigada, professor. Bom, o seu amigo Andrade mandou um recadinho aqui, né? Lembrando ao Domingos que existem os cursos de ensino médio profissional, onde existe um laboratório de informática. Obrigada. Muito obrigado. A Inara é aluna, ela é a nossa bolsista e também trabalha no CAED. Ela falou assim: professor, boa noite, parabéns pela apresentação. Gostaria de seus alunos e da sua escola participassem da avaliação externa, como as do CAED. Não, gostaria de saber se a sua escola e seus alunos participam de avaliações externas, avaliações de larga escala, como as que o CAED tem, para medir o nível de aprendizagem. Existe lá avaliação de larga escala? Sim. Inclusive, o colega Andrade é o responsável dessa área em nível do Ministério. Ele é alguém que trabalha diretamente com os processos de avaliação externa e que temos realizado de forma periódica. Entretanto, não é algo antigo, é recente e é fruto de parcerias que o governo da Angola tem estabelecido com os parceiros internacionais, neste caso, especialmente falo do Banco Mundial, né, que tem sido um ator relativamente a essa prática de avaliação externa. Existe sim, mas estamos a começar. Se calhar, não sei se o colega Andrade ia dar aqui uma chega, ele que é o especialista. Andrade, você gostaria de falar um pouquinho? Falar sobre avaliação? Boa noite a todos, boa noite, professor Liamara. Boa noite. Dizer que nós estamos numa fase embrionária, inclusive se a colega trabalha no CAED, tem conhecimento que o CAED está nos apoiando nesse quesito, não é? Essa é a terceira avaliação em larga escala que a gente realiza. Por amostragem, né? Começamos com 350 escolas no ensino primário a nível do país. Trabalhamos no primeiro exercício com a quarta e a sexta classe. Na segunda,
em função da sobreposição dos exames provinciais locais. Então, houve mudança do escopo. Passou-se a realizar para a 5ª e 8ª classe. Mas acabamos de terminar a aplicação no mês passado da avaliação neste ano, que incluiu a 5ª classe, a 2ª classe com fluência de leitura, 2ª classe, que é segundo ano, e para a aplicação das provas de língua portuguesa e matemática, aplicou-se na 5ª classe, 8ª classe e a 10ª classe. Nesse preciso momento estão as equipes a fazer a transcrição dos cadernos para os cartões de resposta. E a próximo dia 14 nós iniciamos uma formação, que vem aí uma equipe do CAET, coordenada pela Josi, se não estou em erro, fazer a formação para os corretores de áudios da fluência. Quer dizer, estamos numa fase embrionária, porque ainda também não temos um sistema nacional de avaliação estabelecido. Muito bem. Acho que... Respondeu. A Inara ergueu a mão aqui. Inara, Obrigado. gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, era só para complementar, a gente participa bem ativamente, né? A minha equipe é a que produz os dados aí para vocês, né? Eu trabalho na equipe de operação de dados, e tem pessoas aí também que estão participando, que são pessoas responsáveis por validar os resultados que vocês mandam para a gente, então é muito legal ver essa troca, né? A Isabela, a Carmilva, que estão aí participando, elas são ativas lá na validação de resultado. Então é muito legal ver, né, como que isso chega para vocês, ter essa troca, né, para ver como que isso é passado. E é muito bom ver que o nosso trabalho faz a diferença em outros países, né? Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos. Nós agradecemos. Obrigada. Tem mais uma pergunta para a gente encerrar. Eduardo, eu não entendi a sua pergunta. Você gostaria de fazer ela falando, por favor? Boa noite, professor. Boa noite, Boa professora. noite. A minha pergunta é sobre a inspiração dos projetos que o senhor tem trabalhado, se vem de algum país com a realidade semelhante à realidade que o senhor tem no seu país. E como que isso tem se desenhado, se teve algumas adaptações, se foi necessário fazer alguma mudança nesse sentido. Desde já, obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Eduardo. Sim. Bem, de forma geral, os projetos que são implementados sempre acontecem em contextos de influências, né? Influências, e no contexto de influência existem atores, às vezes são internos, mas também se conta sempre com atores externos. Então, Angola, isso é realidade, acho que da maioria dos países, não é? Esses projetos sempre contam com o apoio ou com parceria de atores externos, de instituições ou de países de outras realidades, às vezes com realidade um pouquinho próxima. No caso do Brasil, que nos tem apoiado nos processos de avaliação em larga escala, por compartilharmos a língua e uma história assim um pouquinho similar, né? Então isso também nos tem ajudado. E também existem outros atores que, antes de implementar esse projeto, fazem uma espécie de diagnóstico, né? Para perceberem o estado da coisa, né? Como é que a coisa está. E esse estudo envolve especialistas angolanos, com apoio de especialistas externos. Então, para fazerem esse estudo, depois de terem esse diagnóstico feito, e é então que se desenha a política, o projeto, o programa, o plano, depois vai se implementando de forma gradual e até que se chegue a uma efetivação. Ok. Muito obrigado. Respondi a questão. Eduardo respondeu? Sim, muito obrigado. Ok, Eduardo, obrigada. Senhor Domingos,
muito obrigada pela sua participação, mesmo. Fico muito feliz em estar cada vez mais próximo aí, a gente conversando mais, trabalhando mais de forma conjunta. Eu e a licenciatura em computação, a gente deseja muito sucesso para vocês aí na jornada, né, enquanto docentes, enquanto gestores, né, da educação, e podem contar com a gente e como te falei, queremos mais proximidade para desenvolver outras coisas em conjunto, ok? Muito obrigada pela sua participação. Pode ficar à vontade, agora nós vamos chamar o outro palestrante, mas fique à vontade, professor, para continuar ouvindo, ok? E boa viagem, e sexta-feira, seja bem-vindo aqui em Juiz de Fora, ok? Muito obrigado, obrigado. Obrigado a todos, obrigado à professora Liamara pela oportunidade e foi um momento de muito aprendizado. Para nós Obrigado, também, estou professora, aqui para podermos obrigada. acompanhar a apresentação do Gustavo. amigo. Gustavo. Obrigado. Isso. Obrigada a você.